Olá, eu sou Patrícia Lomona, psicóloga, especialista em sono do bebê e da criança e em massagem Xantala. E hoje nesse vídeo eu vou contar para vocês o que é a Xantala, quais são os benefícios, a partir de qual idade e até que idade a gente consegue fazer, falar um pouquinho da metodologia e dar algumas outras dicas. Então, se você quer aprender a fazer massagem, fica aqui comigo. Bom, a massagem Xantala é uma massagem de origem indiana. Estima-se que ela tenha mais de 2.000 anos. Entretanto, foi na década de 70 que ela foi difundida para o mundo, através de um doutor chamado Frédéric Leboyer, que era um obstetra francês que já faleceu, que estava passeando pela Índia e encontrou a Xantala fazendo massagem no seu filho Gopal, né, que era um bebezinho. O Frederick ficou encantado com ela fazendo essa massagem. Ela estava na calçada de uma rua em Calcutá e ele ficou observando e ficou encantado com o vínculo dessa mãe com esse bebê e foi conversar com a Xantala para saber o que ela estava fazendo, por que ela estava fazendo aquilo, né, porque ele ainda não conhecia essa técnica de massagear o bebê. E ela contou para ele, né, que tinham inúmeros benefícios, que lá na Índia eles tinham uma cultura muito grande de massagear os bebês. E ela ensinou para ele como que faz essa massagem. E ele voltou para a França e escreveu um livro sobre isso, que é esse livro aqui, ó. Estão vendo? Essa é a Xantala, né? E esse é o bebê dela, o Gopal. Então, o Frédéric Leboyer escreveu esse livro e logo esse livro foi traduzido para outras línguas e foi difundido em outros países também. E aqui no Brasil, o título do livro ficou igual ao da França, que é Xantala. Já nos Estados Unidos, o título foi traduzido como Loving Hands, que é mãos amorosas. Então, lá nos Estados Unidos, a gente não ouve falar em massagem Xantala, né? Mas a gente ouve falar em muito baby massage. Tá bom? E então, o Frederick, quando ele começou a estudar, né, não gosto de falar técnica, mas a arte de massagear os bebês, ele começou a ver, né, os inúmeros benefícios que hoje são comprovados pela ciência, mas que eram vistos, né, empiricamente, né, na Índia, quando as famílias aplicavam em seus bebês, eles viam o resultado, né, como o bebê ficava com menos dor, se sentindo muito melhor, dormia melhor, tinha um melhor vínculo com os pais. Então, por isso, né, que a massagem tem uma força tão grande na Índia, não só por conta dos benefícios, né, nos bebês, mas também os benefícios em crianças, em adultos. Então, lá tem uma cultura muito grande em massagear pessoas. E com os bebês não poderia ser diferente, né? Quais são os benefícios da massagem Xantala? Então, quando a gente fala em benefícios, nós temos que pensar nos benefícios físicos e nos benefícios emocionais. Do ponto de vista físico, ajuda no funcionamento do intestino, então alivia os gases, né, e as dores abdominais dos bebês, que é uma das principais queixas das famílias com bebês recém-nascidos. O bebê dorme, né, ele tem um sono mais profundo e contínuo, ele fica mais relaxado, né, então quando a gente recebe uma massagem, seja um adulto quanto uma criança ou um bebê, a gente manda mensagem para o nosso corpo para parar de produzir o hormônio do estresse, que é o cortisol, e aumentar a produção dos hormônios do bem-estar. E o hormônio do bem-estar, ele é responsável por regular toda a parte do funcionamento do intestino, do sono, enfim, o nosso corpo inteiro funciona melhor, né? Quando o nosso corpo está muito estressado, o estresse está muito alto, acaba causando uma disfunção no corpo de maneira geral. Então, o bebê que recebe essa massagem, além de ter menos dores abdominais, ele vai dormir melhor, ele vai ter um sono mais profundo e contínuo, ele vai ter mais sensação de bem-estar, trabalha a circulação do bebê, o alongamento, né? Esses são os benefícios físicos, né? E do ponto de vista emocional, que eu acho que foi o que me encantou e o que mais me chamou a atenção, né, quando eu conheci essa massagem, que foi lá em 2008, 2007, 2008, quando eu fazia faculdade de psicologia ainda, é por conta do vínculo, né, que essa massagem proporciona, que essa massagem, ela estreita o vínculo dos cuidadores com os bebês. Então, o bebê que ele é massageado, ele acaba se conectando muito mais com os cuidadores, né, ele acaba se vinculando, porque quando os bebês nascem, por mais que a gente tenha
uma ligação com esse bebê, a gente não sabe quem é esse bebê que está chegando. A gente não sabe do que ele gosta, né? Quais são as características, qual que é a personalidade desse bebê. E a massagem Shantala é algo que dá bagagem para a gente conseguir ter acesso a esse bebê, né? A linguagem do bebê, ela é corporal. O bebê, ele se comunica através do corpo. Então, quando ele tá ali de fraldinha na nossa frente, a gente tá com um óleo quentinho, né? E a gente vai fazer a massagem nesse bebê, a gente tá falando a língua dele, que é a língua do corpo, né? Então, é algo muito, muito especial mesmo, que proporciona um vínculo que é pro resto da vida. É um presente que vocês dão pro filho de vocês. E para além de estreitar esse vínculo, né, dos cuidadores com esse bebezinho, a massagem Shantala ela é muito importante para trazer consciência corporal para esse bebê. Porque quando esse bebê nasce, ele não tem noção do corpinho dele, ele não tem noção que o corpo dele, né, termina aqui, que esse é o limite do corpo dele. Ele abre o olhinho e ele acha que tudo isso, né, toda essa sala, todo esse escritório onde eu tô, ele faz parte do bebê, né? E conforme eles vão crescendo e vão vivenciando e eles vão tendo a consciência do corpo deles, eles vão percebendo que não. Então, a Shantala, ela consiste em movimentos carinhosos, né, e lentos por todo o corpinho do bebê, que vão dar justamente essa consciência para o bebê da onde que ele termina, né? Então, quanto mais você faz isso, ele vai entendendo que ele termina aqui, que aqui ele sente uma coisa diferente, né, do que quando as pessoas passam a mão aqui. E ele vai entendendo, ele vai ganhando consciência corporal. E isso é um presente maravilhoso também, porque eu acho que o primeiro limite, né, que o bebê tem consciência, primeiro é o limite corporal, para depois ele poder ter o limite emocional, certo? Então, enfim, esses são basicamente os benefícios da massagem Shantala. Então, são muitas coisas, né? E a massagem, ela pode ser feita a partir de 30 dias. Entretanto, são 30 dias de idade corrigida. Isso é muito importante. Então, na teoria, a massagem Shantala pode ser feita a partir de 30 dias de idade corrigida. Na prática, o que eu vejo? Que com 30 dias, os bebês ainda dormem muito, eles ainda estão se acostumando, né, com esse mundo onde eles chegaram, e eles ainda não aceitam muito bem a massagem. Então, se vocês começarem a fazer a massagem, né, por volta de 30 dias, mas não precisa começar fazendo toda a sequência. Você vai fazendo só numa perninha e no pezinho, na perninha e no pezinho, antes ou depois do banho. E aí, quando ele estiver lá por volta de 45 dias, daí sim, vocês vão conseguir pegar um pouco mais de ritmo, tá bom? E uma outra coisa super importante, a massagem Shantala, vocês vão poder fazer até quando a criança aceitar, né? E normalmente, quando que isso acontece? Quando as crianças começam a engatinhar ou andar, tá? Então, por volta ali de 9 meses, 1 ano, o bebê ele começa a se desinteressar pela massagem Shantala, né? Então, você coloca o bebê ali, paradinho no chão, né, no tatame, como eu ensino lá no meu curso, e aí você observa que o bebê, ele vira e quer engatinhar, porque ele acabou de descobrir engatinhar, né, então imagina que liberdade que não é a criança começar a engatinhar ou a criança começar a andar. Então, para essa fase de desenvolvimento, a gente tem que adaptar, a gente tem que fazer algo que seja mais rápido. Então, por exemplo, a partir do momento que a criança começa a não aceitar mais a massagem Shantala, você vai fazer movimentos mais rápidos no pezinho, ou nas mãozinhas, ou transformar isso numa brincadeira. Uma hora que a criança tá no seu colo, você faz uma massagem no bracinho, na mãozinha. Não ter a expectativa de fazer toda a sequência, tá bom? Então, vocês vão aproveitar muito dos 30 a 45 dias até começar essa fase. Quando entra essa fase, aí a gente tem que dar uma adaptada e depois, né, com 2 anos e meio, 3 anos, depende da criança, eles voltam a aceitar essa massagem,
né, a sequência todinha, e é muito legal. O meu filho mais velho tá com 5 anos e eu massageio ele praticamente todas as noites. Às vezes é só o pé, às vezes é perna e pé, às vezes é costas, pernas e pés, às vezes é rosto e costas e pernas e pés. Então, assim, pé não pode faltar, porque ele adora. Rosto também ele ama, e aí acaba sendo algo mais interativo. Como ele já fala, ele já tem as preferências dele, acaba não sendo a sequência clássica da Shantala, mas é uma sequência mais adaptada para mim e para ele, para essa dupla, né, que eu chamo de mãe-bebê ou pai-bebê. É importante a gente ir adaptando a massagem Shantala de acordo com a fase de desenvolvimento. Inclusive, a Shantala ela foi muito, muito importante quando o meu segundo filho nasceu. Quando o Martim nasceu, o Bernardo estava com 4 anos e o Bernardo ficou muito bravo comigo, né? Porque eu tinha tido um outro filho, é claro que isso de maneira muito inconsciente. Mas a Shantala ela teve um papel tão importante, tão bonito nessa adaptação, porque eu massageava o Martim, mas eu massageava ele também, e ele via que ele ainda tinha um lugar, né? Ele estava muito inseguro do lugar dele, né, na família, e o fato de eu massagear ele também era muito importante para ele. Eu via que ele se sentia muito seguro, eu via que ele se sentia muito acolhido, eu via que era um canal muito forte entre nós dois. Então, não só para os bebês recém-nascidos, mas para as crianças mais velhas, isso é muito, muito bacana. E não importa se você não massageou o seu bebê quando ele era pequeno, né? Se você tem uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, né? O toque, ele é muito importante. Então, não importa se você não fez quando eles eram bebês, ainda é tempo, façam. Bom, lá no curso, eu falo um pouquinho sobre as melhores posturas, como preparar os ambientes. Eu criei uma metodologia muito prática, né? Para vocês aprenderem a fazer a sequência de movimentos. O livro do Frédéric Leboyer é um livro muito maravilhoso, assim, quem sou eu para querer chegar aos pés do Frédéric Leboyer? Quem conhece a trajetória dele sabe quão profundo e quão completo ele era. Mas o livro dele não é um livro muito didático. Então, se você quer aprender, né, a sequência completa, se você quer aprender a massagear o seu bebê, vai no link aqui para você poder ter acesso e dar uma olhadinha no meu curso de massagem Shantala e Ofurô, para vocês poderem fazer essa sequência de uma maneira bem profunda, consciente, que vocês possam aproveitar esse momento com o filho de vocês, que é muito, muito, muito especial, tá certo? Antes de acabar esse vídeo, eu queria dar uma última dica, que eu acho que é, se não a dica mais preciosa que eu tenho que dar para vocês, uma das mais preciosas, tá? Que é a seguinte: a coisa mais importante para você ser bem-sucedido no momento da Shantala é você fazer quando o seu bebê tá receptivo. Então, se o seu bebê tá choroso, tá cansado, tá com fome, ele não vai querer receber massagem, ele vai querer dormir, ele vai querer comer, ele vai querer, enfim, que a dor dele passe, né? Ele vai querer que o desconforto passe. Então, é muito importante, na hora que vocês forem começar a fazer a massagem Shantala, vocês terem certeza de que o bebê de vocês tá receptivo, tá bem disposto, tá saciado, né? E ele vai poder se entregar e curtir aquela massagem, tá certo? Então, muitos pais tentam colocar a Shantala no final do dia, incorporar isso na rotina do ritual de sono. Mas os bebês menores, eles têm muita dificuldade nesse horário de final de dia, porque eles já estão muito cansados. Então, para os bebês pequenininhos, eu indico vocês fazerem de manhã. Isso, inclusive, vai ajudar os bebês a terem sonecas mais profundas e mais gostosas. E bebê que dorme bem durante o dia, dorme bem à noite também. Então, se não estiver funcionando em algum momento do dia que vocês estão fazendo, não achem que o bebê de vocês não gosta de massagem. Mas sim, tentem fazer em algum momento diferente para que esse bebê esteja mais disposto na hora dessa atividade nova. E, como eu mencionei no meio do vídeo, não esperem que o bebê de vocês aceitem toda a sequência de primeira. Nas primeiras vezes, vocês podem ir aos poucos e ampliando a sequência conforme o bebê vai se acostumando com aquilo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado das dicas e quem quiser me acompanhar mais, pode ir lá no Instagram, no Paty Lomônaco, que eu dou várias dicas de Shantala e sono do bebê.
e eu posso ajudar vocês também com as dúvidas que vocês tiverem. Um beijo e até a próxima!